E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante que é a compensação de prejuízo em operações day trade, voltada para mini índice e mini dólar. Atualmente muitas pessoas têm muita dificuldade para fazer esse tipo de compensação. Elas podem fechar o ano no negativo e não sabem como compensar no ano seguinte. Também elas podem fechar um mês no negativo e não sabem como compensar esse prejuízo ao longo dos meses. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje e eu vou mostrar como que funciona essa compensação na prática, tá? Para poder mostrar para vocês de um jeito bem prático, eu vou utilizar minha planilha, que ela já tem todas as fórmulas prontas para poder fazer esse tipo de compensação. Para quem não puder adquirir a minha planilha, eu vou mostrar também como que você pode fazer esse controle dessa compensação de forma manual, tá bom? Mas antes de eu ir para a parte prática, eu gostaria de agradecer a todos os inscritos que estão visualizando os meus vídeos, que estão curtindo e que estão comentando. Eu peço para que continuem fazendo isso e as pessoas que não se inscreveram ainda, que caíram aqui de paraquedas, eu peço também para que se inscrevam no meu canal, que curtam os meus vídeos, assistam os meus vídeos, façam comentários, porque eu respondo todo mundo sem exceção, tá bom? Agora vamos para a parte prática. Então, galera, eu já estou aqui com a minha planilha aberta e eu já deixei alguns valores preenchidos em alguns meses para mostrar para vocês alguns exemplos que podem vir a acontecer ao longo do ano, tá bom? Mas antes que eu mostre para vocês a compensação, é muito importante que vocês entendam qual que é a base de cálculo para você poder fazer essa compensação. Senão vocês vão acabar fazendo algum cálculo errado e podem acabar caindo na malha fina. Para não acontecer isso, eu vou abrir aqui a minha aba de custos mensal e vou mostrar para vocês qual que é a base de cálculo. Eu preenchi aqui hipoteticamente só para depois eu poder exemplificar para vocês como que funciona a compensação desse mês que eu fechei no prejuízo. Se vocês verem aqui, ó, eu tenho o valor de 48,30, que é a minha base de cálculo para o imposto de renda. E como que eu cheguei nesse 48,30? Eu cheguei aqui, ó, eu tive todos esses meus resultados, eles me deram um valor X. Se eu tiver alguma cobrança no campo outros pela corretora, por exemplo, aqui nesse dia 15 centavos, se você olhar aqui em cima, ele entra também na base de cálculo, ou seja, ele vai somar aqui com as suas despesas para poder fazer a cobrança do imposto de renda. Outra coisa muito importante que vocês precisam saber é que, independente se você operou índice ou dólar ou os dois ativos durante o mês, a base de cálculo ela é feita com base na soma desses dois ativos. Então eu vou tirar esse custo outros aqui e eu vou colocar como se vocês estivessem aqui em um dia de loss, fechou R$ 5 positivo no dólar. E também vou colocar aqui como se você tivesse fechado outro dia positivo no dólar aqui. Mais 2 dias positivo. Então, no dia que você fechou negativo no índice e positivo no dólar, o imposto de renda retido na fonte ele não é cobrado, porque ele considera o teu resultado final nesse dia referente aos dois ativos. Quando você olhar na sua nota de corretagem, você vai ver que é realmente dessa forma que é cobrado. Então, a base de cálculo para você poder pagar a sua DARF, ela vai ser considerada a partir da sua soma do seu resultado bruto total no índice, mais a soma do seu resultado bruto total do dólar, menos a soma das suas despesas no índice, menos as somas das suas despesas no dólar. Aí você vai ter um resultado para você chegar na sua base de cálculo para o imposto de renda. Seria esse 25,84. Então, você faria vezes 20%, ele daria um resultado X, então você descontaria a soma do seu imposto de renda retido na fonte. Lembrando que o ISS ele não conta nessa fórmula, ok? Então, vocês só vão considerar as suas despesas nos dois ativos, caso você opere os dois, beleza? Aqui na aba de acompanhamento financeiro anual, as pessoas que adquirirem a minha planilha VIP, elas vão ter a opção aqui de colocar compensação de prejuízo anterior. E por que só esses dois campos aqui são editáveis? Porque são compensações referentes ao ano anterior. Então, se no mês de dezembro você teve uma DARF menor do que R$ 10 e você precisa compensar ela, você pode colocar ela aqui. E se você fechou no prejuízo e você gostaria de compensar ele esse ano, você também consegue colocar nesse campo aqui e a planilha já vai fazer automaticamente todos os cálculos. Independente se você tinha uma DARF para pagar e não conseguiu compensar, não conseguiu ter lucro suficiente para poder pagar essa DARF, você consegue lançar ela aqui para acumular ela no seu lucro nesse ano e também você consegue aqui compensar o seu prejuízo futuro, porque a DARF a compensar, ela vai continuar contabilizando todos os meses até que você tenha lucro suficiente para juntar e poder pagar então a sua DARF maior do que R$ 10. E também, se você não tiver ela, não tem problema. Se você fechou o ano no negativo, você pode lançar esse valor aqui e você também vai poder
compensar ele ao longo do ano. E se você não fez nenhuma operação no ano passado ou fez e fechou no positivo, não tem a necessidade de preencher esse campo. Vamos supor que nesse caso agora que eu vou falar para vocês não tinham nenhuma DARF para compensar e vocês também não tinham nenhum prejuízo referente ao ano passado. Então, como que vai funcionar aqui o cálculo? No mês de janeiro, o nosso valor líquido para a base de cálculo do imposto de renda foi R$ 48,30. E também nesse mês a gente teve alguns dias positivos e a soma do imposto de renda retido na fonte foi de 39 centavos. Só que como a gente fechou no negativo, a gente não tem obrigação de pagar DARF, mas nós temos sim o direito de poder compensar esse prejuízo. E para onde que vai esse prejuízo e esse imposto retido na fonte? Ele vai para cá, ó, compensação de prejuízo para lucro futuro e IRRF a compensar em meses futuros, que são os meses que você for fechar no positivo a partir daquele momento. É aqui o 39 centavos e 48,30. Aí veio fevereiro e a gente fechou negativo de novo. E também nesse mês a gente teve um imposto de renda retido de 24 centavos. O que a gente vai fazer agora? Vai ficar só com esses dois valores aqui para você compensar? Não, a gente vai somar ele com o nosso prejuízo anterior. Então a soma desses dois valores de fevereiro com os de janeiro foram parar aqui, ó. Aí em março a gente conseguiu fechar no positivo. E aí, como que vai funcionar o nosso cálculo? A gente vai fazer o seguinte: a nossa base de cálculo de março foi 82,50. Você vai pegar ali 82,50 menos a soma do seu prejuízo dos meses anteriores, 75,28, deu 7,22. 7,22 vai ser a sua base de cálculo para você poder gerar a sua DARF. Então, você vai fazer esse 7,22 vezes 20%. O que vai dar esse 20%? 1,44. Olha esse valor aqui, 1,44. Até aí tudo bem, mas aqui ó, você ainda tem uma soma para você poder compensar. E onde que está essa soma? Tá aqui ó, 63 centavos, que é imposto de renda retido na fonte referente ao mês anterior ou meses anteriores. Voltando aqui para minha calculadora, eu vou pegar esse 1,44, eu vou diminuir ainda aqueles 63 centavos que eu tive de imposto de renda retido na fonte nos meses anteriores, eu vou ficar com 81 centavos. Mas além desse 81 centavos, eu tive no mês aqui, ó, R$1,03 de IRRF no mês de março, que é o mês que eu fechei no positivo. Então, 81 centavos menos 1,03 me deu 22 centavos. Então você não vai pagar DARF e você nem vai ter DARF para compensar, porque todos os seus impostos que você teve para compensar e imposto que você teve retido no mês que você teve lucro foram superiores a efetivamente o seu lucro ali para você poder pagar o seu imposto. Então, o que você vai fazer? Você ainda vai ter 22 centavos para você compensar nos próximos meses. Vamos continuar aqui olhando a planilha, como que vai funcionar nos próximos meses. Aqui então, no mês de abril, você fechou positivo de novo. 43,40 foi o seu resultado, que é aquilo que eu já falei, o seu total bruto menos as suas despesas, que então resulta na sua base de cálculo para a DARF ou para compensações. Então, dos valores aqui que você teve positivo no mês, você teve imposto de renda retido na fonte de 43 centavos. Até aí tudo bem. Só que desses 43,40, eu ainda tinha esses 22 centavos para compensar. Como que você vai poder fazer manualmente? Você vai fazer assim, ó, 43,40 vezes 20%, que era para você poder gerar sua DARF, deu 8,68. Até aí você poderia pensar, bom, eu tenho 8,68, eu não consigo pagar a DARF porque ela é menor do que R$10. Eu vou jogar para o próximo mês. Mas não, você ainda tem impostos para você poder abater nesse valor da DARF. Então você pega o seu 8,68, você faz ele aqui menos 0,22, que é referente a esse valor aqui, que era o imposto de meses anteriores, que ele já está lançado automaticamente aqui. Você vai ter 8,46. Mas lembra que você teve também no mês de abril 43 centavos retido na fonte. Então você faz menos 43 centavos. Qual que é o resultado para você poder pagar sua DARF? 8,03. Mas você vai pagar a sua DARF? Não, você não vai pagar a sua DARF. Você vai compensar ela em lucros futuros. Então aqui no mês de maio você fechou no positivo de novo, R$ 24,50. E nesse mês você não tinha aqui ó, nem imposto para compensar e nenhum prejuízo a compensar. Então você poderia teoricamente pagar a sua DARF. Você vai fazer o cálculo 24,50 vezes 20% dá R$ 4,90. R$ 4,90 menos o imposto de renda que você teve retido aqui na sua fonte do mês de maio,
0,25, deu 4,65. Mas lembra que você tinha no mês anterior R$ 8,03 para você pagar a sua DARF, que você não conseguiu pagar? Então, você vai somar com esse valor, 8,03. Então, você vai ter a sua DARF para você poder pagar. Ela já deu acima de R$ 10, a soma desses 2 meses, você paga a sua DARF e vai para o próximo mês. E daí eu coloquei aqui outros exemplos, né, como se você tivesse fechado o mês de junho no negativo e a base de cálculo para compensação é do mesmo jeito. Então, olhando aqui para a calculadora, vamos supor que no mês de junho você fechou no negativo R$ 140 e você teve no mês de junho um imposto retido na fonte de 10 centavos. Então, você vai poder compensar ele nos próximos meses em que você tiver lucro. Aqui, vamos para o mês de julho, você teve um lucro de R$ 50. Desse lucro de R$ 50, você teve retido na fonte 50 centavos. Aí vamos para aquele cálculo. Você faz R$ 50 positivo menos aquele prejuízo anterior, que era R$ 140. Qual que vai ser a sua base de cálculo para o imposto de renda? R$ 90. Então, o que quer dizer? Você ainda tem R$ 90 para compensar nos próximos meses. E além desses R$ 90, você tem aqueles 10 centavos de imposto de renda retido na fonte, tomando com os seus 50 centavos retido na fonte do mês de julho, e você fechando positivo. Então, o que você vai poder compensar ainda nos próximos meses? R$ 90 de prejuízo e 60 centavos de imposto de renda retido na fonte. Aí você vem aqui para os próximos meses, você conseguiu mais R$ 50. Então você teve R$ 50 positivo, você vai tirar o seu R$ 90 que você ainda está compensando, faz menos 90, deu R$ 40. Você já conseguiu compensar tudo? Não, ainda vai ficar um saldo de R$ 40 para um próximo mês. Independente se for o mês seguinte ou vários depois, você vai poder compensar esse prejuízo. E além desses R$ 40 que você vai poder compensar, você também teve aqui 50 centavos retido na fonte. E ele vai somar junto com os impostos dos meses anteriores que você não conseguiu compensar ainda. Então, a soma desses três dá 1,10 para os próximos meses. E aí, como é que você vai fazer aqui? Ó? Você teve R$ 50, você vai pegar esses R$ 50 menos o 40, porque você ainda tem esse R$ 40 aqui para compensar, você vai ter R$ 10. Esse R$ 10 vai ser o seu lucro, que é a base de cálculo da DARF, né? Então, você vai fazer esse R$ 10 vezes 0,20, dá R$ 2. Só que você ainda tem 1,10 aqui, que é referente à soma do seu imposto de renda nos outros meses. Então, você vai fazer esse R$ 2 que sobrou, vai fazer menos 1,10. Ele vai dar 90 centavos. É esse o valor que você vai pagar DARF? Não, porque você ainda tem aqui, ó, retido na fonte do mês de setembro, 50 centavos. Então, você ainda vai poder abater mais 50 centavos. Então, quanto que vai ficar para você pagar sua DARF? 40 centavos. Olha onde está o valor de 40 centavos aqui. Aí no mês seguinte você tem R$ 50 de novo de lucro. Aí você pega aqui esses R$ 50, que é a sua base de cálculo no imposto de renda, você faz ele vezes 20%, dá R$ 10. Desses R$ 10, você vai abater o seu imposto de renda retido na fonte, menos 50 centavos. Mas lembra que no mês anterior você teve 40 centavos que você não conseguiu pagar? Então você vai somar esses 40 centavos aqui para você poder pagar a sua DARF. E ela deu R$ 9,90. Putz, que azar, né? Por 10 centavos você não vai pagar a sua DARF. Realmente, você não vai poder pagar. Você só vai poder pagar ela em um outro mês em que você fechar no positivo. E aí, se você fechar no positivo aqui, esse valor ele vai ser somado com o valor que você fechar no positivo. Aqui no exemplo de novembro, eu coloquei R$ 5 positivo para poder pagar a sua DARF. Mas vamos supor que no mês de novembro você fechou no negativo. Vou colocar aqui um valor. Ó, ao invés de R$ 5, você fechou menos R$ 50 no mês de novembro. Aí como que vai funcionar o cálculo? Você tinha R$ 9,90 para pagar, você não vai conseguir pagar o seu R$ 9,90 da sua DARF e você agora tem um prejuízo. E aí, como que fica essa questão? Tem como você abater prejuízo em lucro futuro? Sim, mas tem como você abater lucro para prejuízo futuro? Não, não faço isso, pelo amor de Deus. O que vai acontecer? Se você tiver lucro depois desse período, você abate o seu prejuízo, mas você soma ainda aquela DARF que você tinha para pagar. Pelo amor de Deus, não deixem de pagar esse valor, porque lá no programa de declaração de imposto de renda anual tem um campo chamado imposto pago. Só que você não vai marcar nada, você só vai marcar o seu imposto pago quando efetivamente você pagar, que foi nesse caso aqui que sobressaiu o valor de R$ 10. Então, assim, vamos supor que nesse mês de novembro você fechou sim no negativo e você tinha R$ 9,90 para compensar.
Então vamos calcular de forma manual. Eu fechei o mês de outubro R$ 50 positivo, mas a minha DARF foi menor do que R$ 10. Então essa DARF menor do que R$ 10, ela foi jogada para novembro. Só que em novembro eu fechei no negativo, então eu não consegui pagar minha DARF e eu ainda tenho um prejuízo a compensar. O que você vai fazer? Se no mês de dezembro você fechar no positivo, você pega esse seu valor positivo, que nesse exemplo é R$ 150, você abate esse prejuízo, que é menos R$ 50, e a sua base de cálculo para o imposto vai ser R$ 100. Desses R$ 100, você faz ele vezes 20%, porque é para você poder calcular a sua DARF. Desses 20% aqui, ó, deu R$ 20, que é aqui, ó, IR mensal R$ 20. E aí você pode descontar os seus impostos dos meses em que você fechou ali no negativo e não conseguiu compensar. Você teve imposto aqui em novembro, ó? Não, você não teve. Vamos supor que você teve só um dia no negativo, não operou mais o resto do mês. Então, como você fechou o dia no negativo, não teve cobrança do imposto. Se você tivesse fechado algum dia no positivo, você deu 20%. Mas como você não tem esse valor, eu vou fazer aqui, ó, R$ 20 menos R$ 1,50, porque é referente ao seu imposto no mês de dezembro, menos R$ 1,50, ficou R$18,50 para poder pagar. É esse valor que você vai pagar a sua DARF? Não. É R$18,50 mais quanto? Mais aqueles R$9,90 referente àquela DARF que você não conseguiu pagar. Então, qual que é o valor? R$28,40. É esse valor que você vai colocar lá naquele campo de imposto pago na declaração do imposto de renda anual. Fazendo isso do jeito que eu falei para vocês, não vai ter erro e vocês vão poder compensar seus prejuízos de maneira correta. Vocês não vão pagar imposto a mais e vocês vão poder pagar a sua DARF também corretamente. Agora vamos por um outro exemplo rapidinho. Vamos supor que eu fechei 2019 com um prejuízo de R$200. O que vai acontecer? Eu só vou pagar DARF quando eu abater todos os prejuízos. Então, independente desses resultados aqui que eu tive, eu ainda não consegui pagar DARF, porque além de eu fechar em 2019 no prejuízo, eu fechei mais 2 meses no prejuízo aqui. E aí, em todos os meses que você fechar no positivo, você vai abatendo esses valores. Se você fechar no negativo, ele ainda vai somar com esses valores, até que, enfim, você consiga abater todo esse valor negativo, e aí então você pode gerar a sua DARF, que nesse caso em específico deu R$1,08. Então você nem ia conseguir pagar a sua DARF, ia ter que ficar para o ano de 2021. Então era isso que eu tinha para falar para vocês sobre como fazer as suas compensações de prejuízo para lucros futuros, também compensação de prejuízo de ano anterior. Você vai pegar aquela soma daquele seu prejuízo e você vai poder abater nos seus meses futuros, independente do valor que for. À medida que você for tendo lucro, você consegue sim abater, independente se você fechar mais meses no negativo posterior a esse resultado que você já teve no ano anterior. Eu utilizei a minha planilha para dar como exemplo para vocês, porque ela fica de uma maneira bem mais fácil de você visualizar essa compensação. Mas eu mostrei também ali com a calculadora como que você pode fazer para ir abatendo de forma manual. O processo dá um pouco mais de trabalho, ele tem uma chance maior de ter erro, mas vocês conseguem fazer normalmente. Por isso que a minha planilha ela é muito útil para vocês poderem visualizar todos os meses que vocês vão ter compensação de prejuízo, todos os meses que vocês vão ter DARF a pagar e todos os meses em que vocês vão ter DARF a compensar. Se vocês tiverem qualquer dúvida referente a esse assunto, podem deixar comentários aqui no vídeo, vocês podem me procurar, que eu vou fazer o possível para poder atender todas as dúvidas que vocês têm, tá bom? Agradeço por vocês terem assistido esse vídeo e ficado comigo até aqui, e muito obrigada, e até o próximo vídeo.